E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de um lado para o outro, e o conhecimento se multiplicará. Esse versículo está no livro de Daniel, capítulo 12, no versículo 4. E vou estar deixando esse versículo, nós vamos estar falando hoje sobre como era a aparência de Jesus. Era loiro, de olhos azuis? Será que nós temos alguma foto da época? Alguém deixou algum quadro da época, um quadro pintado artístico, para que nós reconhecêssemos hoje a real aparência de Jesus? Parece até uma blasfêmia, mas tem pessoas que insistem em colocar que Jesus era um homem belo, formoso, de olhos azuis e loiro, quadros pintados de um homem loiro como se ele fosse da Alemanha. A origem de Jesus não dá para ser loiro de olhos azuis. E nós sabemos, irmãos, que a palavra de Deus também nos diz que se tivesse que apontar para fazer uma comparação em termos de beleza entre Jesus e Lúcifer, Lúcifer seria apontado como um homem belo, porque Jesus não tinha formosura alguma. Então, essas pessoas que fazem esses quadros loiros, falando que era Jesus, vocês deviam pensar um pouco antes de fazer uma asneira desse tamanho. Voltando aqui na coronavírus, eu quero falar sobre a ciência. A ciência, ela é um dom de Deus, mas ela não é Deus. É uma loucura alguém falar uma coisa dessa, uma blasfêmia. Mas, por incrível que pareça, eu vi na TV, nas reportagens, alguém falando isto. Não tem cura para essa coronavírus que está aí, se não for a vacina. Querendo colocar a vacina, a ciência, acima de Deus. Meu irmão, caia na real, meu amigo. A vacina, ela é resultado de uma ciência. A ciência é um dom de Deus. Ela não é Deus. É blasfêmia querer colocar a vacina, a ciência, no lugar de Deus. E eu vou mostrar para vocês como Deus cura. Se Deus pode curar uma doença que até hoje, pela ciência médica, no que eu saiba, não tem cura. O HIV, por exemplo, não tem cura. Se tem, não estou sabendo. Mas eu vou falar para vocês da osteomielite crônica. Eu me lembro que eu ainda era uma criança, e nesse sonho agora eu vou relatar para você, nessa revelação, como era Jesus. Eu estava deitada no meu quarto quando entrou um homem que era Jesus. Eu não estou querendo colocar que ele era o Jesus. Lá na revelação, ele era Jesus. Ele entrou, não olhou para o meu rosto, ele ficou olhando ali, eu estava deitada na altura da tíbia, e ele ficou olhando, depois estendeu as mãos no canto da cama, pegou um lenço branco pequeno, ficou pensando, olhando na altura da tíbia, enxugou as mãos, ficou pensando novamente, devolveu o lenço lá no canto da cama novamente, ficou pensando novamente
e não olhou para mim. Depois ele se virou e disse: filha, você não tem mais nada. Então eu acordei, eram umas 3 horas da manhã, não havia sinal de cura alguma. O local era febre vermelho, é aquela febre de 45 graus no corpo geral. O local era mais ainda que se jogasse água, levantava uma fumaça semelhante à de um cigarro quando levanta a fumaça. Irmãos, a dor foi desaparecendo. Naquele local, aquele inchaço, aquele avermelhaço foi desaparecendo. E o resultado, aquilo que o Jesus havia dito, foi confirmado. Ele não era loiro, ele não tinha olhos azuis. A foto que está aí no vídeo é semelhante ao que eu vi. A aparência é semelhança da que está aí. Irmãos, Jesus cura. Ele tem poder para isto. Vocês vão ver pessoas aí com esse vírus maldito, que já recolheu muitas pessoas, que já tomaram a vacina, a segunda dose, já deu o prazo e a pessoa veio a óbito. Sabe por quê? Porque a ciência não é Deus. E por causa do pecado que está nas pessoas. Eu estive orando e o Senhor disse que a terra estava vomitando as pessoas. É nojento falar isso, mas é mais nojento a realidade que está aí com essa pandemia. Você que disse, que pronunciou, que eu vi nas redes sociais, em TVs, em reportagem, pessoas dizendo que não havia outra maneira de ser curado desse coronavírus se não for com a vacina. Mentira! Nós tomamos a vacina sim, porque é para nos proteger, ela é um dom de Deus, a ciência é um dom de Deus, e o Senhor diz, como está aqui no livro de Daniel, capítulo 12, 4, que ela ia se multiplicar, mas ela não é Deus. Agora, meus irmãos, esse vírus dessa doença, que a dor era insuportável. Eu já vi pessoas que deu testemunho que foi curado, depois de 4, 3 anos voltou a doença, fez raspagem no osso e voltou a doença. Essa doença não tem cura pela ciência médica, mas uma vez que esse espírito maligno é repreendido, então existe a cura. Assim é o coronavírus, nós estamos sujeitos a todas essas pragas, doenças, mas ela não é Deus. A vacina não é Deus. E Jesus cura, Deus protege. Nós temos que tomar todos os cuidados que for necessário. Nós já temos a vacina dos céus, mas nós tomamos a da terra porque é para nos proteger e porque a ciência é um dom de Deus. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de um lado para o outro, e o conhecimento se multiplicará. Esse versículo está no livro de Daniel, capítulo 12, no versículo 4. E vou estar deixando esse versículo, mas nós vamos estar falando hoje sobre como era a aparência de Jesus. Era loiro, de olhos azuis? Será que nós temos alguma foto da época? Alguém deixou algum quadro da época, um quadro pintado artístico, para que nós reconhecêssemos hoje a real aparência de Jesus? Parece até uma blasfêmia, mas tem pessoas que insistem em colocar
que Jesus era um homem belo, formoso, de olhos azuis e loiro, quadros pintados de um homem loiro como se ele fosse da Alemanha. A origem de Jesus não dá para ser loiro de olhos azuis. E nós sabemos, irmãos, que a palavra de Deus também nos diz que se tivesse que apontar para fazer uma comparação em termos de beleza entre Jesus e Lúcifer, Lúcifer seria apontado como um homem belo, porque Jesus não tinha formosura alguma. Então, essas pessoas que fazem esses quadros loiros, falando que era Jesus, vocês deviam pensar um pouco antes de fazer uma asneira desse tamanho. Voltando aqui na coronavírus, eu quero falar sobre a ciência. A ciência, ela é um dom de Deus, mas ela não é Deus. É uma loucura alguém falar uma coisa dessa, uma blasfêmia. Mas, por incrível que pareça, eu vi na TV, nas reportagens, alguém falando isto. Não tem cura para essa coronavírus que está aí, se não for a vacina. Querendo colocar a vacina, a ciência, acima de Deus. Meu irmão, caia na real, meu amigo. A vacina, ela é resultado de uma ciência. A ciência é um dom de Deus. Ela não é Deus. É blasfêmia querer colocar a vacina, a ciência, no lugar de Deus. E eu vou mostrar para vocês como Deus cura. Se Deus pode curar uma doença que até hoje, pela ciência médica, no que eu saiba, não tem cura. O HIV, por exemplo, não tem cura. Se tem, não estou sabendo. Mas eu vou falar para vocês da osteomielite crônica. Eu me lembro que eu ainda era uma criança, e nesse sonho agora eu vou relatar para você, nessa revelação, como era Jesus. Eu estava deitada no meu quarto quando entrou um homem que era Jesus. Eu não estou querendo colocar que ele era o Jesus. Lá na revelação, ele era Jesus. Ele entrou